Bem-vindos a esta análise detalhada. O nosso objetivo hoje é ir direto ao ponto e desmistificar de vez o que realmente é um alimento ultraprocessado, fugindo do senso comum. Para quem já acompanha o universo da nutrição e da saúde pública, os fundamentos podem até ser familiares, mas a forma como a ciência de ponta define e categoriza esses produtos hoje representa uma mudança monumental na forma como a gente enxerga a comida. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, imagine o seguinte. As estimativas mostram que de 53% a 58% de todas as calorias que um adulto consome hoje nos Estados Unidos vem de alimentos ultraprocessados. É um número absurdo, né? Isso significa que não estamos mais falando apenas de um lanchinho ocasional no meio da tarde, mas sim da própria base da alimentação moderna. Entender a magnitude dessa escala é o primeiríssimo passo para compreendermos o real impacto disso na saúde da população. E na nossa conversa de hoje, o roteiro é super claro. Vamos passar por 5 etapas: a escala e o domínio desses produtos, os mecanismos biológicos de dano, a nova definição científica, um guia prático para identificar marcadores nos rótulos e, por fim, as nuances daquela polêmica isenção para produtos considerados saudáveis. Ponto número 1. A escala dos alimentos ultraprocessados. Nas últimas décadas, o suprimento de comida de toda uma nação foi transformado de um jeito total e silencioso. E quando os dados falam, a realidade das prateleiras do supermercado é chocante. Em um estudo de modelagem enorme, analisando mais de 92 mil produtos embalados e bebidas, descobriu-se que 72% de tudo que está disponível nos Estados Unidos já entra direto na categoria de ultraprocessados. A grande maioria das escolhas nas gôndolas já passou por uma verdadeira metamorfose industrial. E claro, esse domínio não acontece por acaso. A indústria impulsiona esses produtos focando em uma verdadeira tríade de ouro. Um custo de produção que é baixíssimo, uma vida útil nas prateleiras que parece não ter fim e uma conveniência extrema para o consumidor. Se a gente misturar isso com um marketing super agressivo, temos em mãos formulações que são quase impossíveis de serem ignoradas no dia a dia. Indo agora para o ponto 2, os mecanismos de dano. A gente precisa parar de olhar pura e simplesmente para a contagem de calorias se quisermos entender o verdadeiro perigo biológico. Um corpo crescente de evidências observacionais e ensaios clínicos curtos traz dados muito contundentes. A alta ingestão desses produtos não causa apenas ganho de peso. Ela tem uma ligação forte e direta com o aumento no risco de doenças cardiovasculares graves, diabetes tipo 2 e até mesmo transtornos mentais, englobando problemas de saúde mental que antes a gente nem associava tão claramente à dieta. Mas como isso acontece na prática? Bom, o dano vem de várias frentes ao mesmo tempo. O processamento extremo destrói a chamada matriz alimentar, que é aquela estrutura física original e natural da comida. E sem essa barreira natural, nosso corpo absorve tudo rápido demais. Além disso, introduz os xenobióticos, que são compostos químicos totalmente estranhos ao corpo humano. O resultado final? Produtos com altíssima densidade de energia, que são desenhados para serem hiperpalatáveis e, consequentemente, muito viciantes. Ponto 3. A definição científica. Como é que os cientistas realmente categorizam tudo isso para criar métricas e regras reais no meio de uma quebra de paradigma? A grande sacada está em como a gente avalia o que é comida. O modelo antigo olhava apenas para os nutrientes isolados, era só focar no açúcar e na gordura. O grande problema dessa abordagem é que a indústria facilmente dribla isso fazendo reformulações, tipo adicionar vitaminas sintéticas em um produto lotado de açúcar, criando uma falsa aura de saúde. Já um novo paradigma muda completamente o foco. Ele investiga os bastidores da fábrica. Ele foca no nível de destruição física que o alimento sofreu e na quantidade de aditivos cosméticos usados para mascarar isso. E aqui que brilha o padrão global de classificação, a famosa categoria 4 do Sistema Nova. De forma bem clara, são formulações industriais que contêm pouquíssimos ou até mesmo nenhum ingrediente integral de verdade. Elas são literalmente montadas através de processamentos físicos e químicos super intensos. Tudo isso é orquestrado para criar itens altamente lucrativos que acabam deslocando e substituindo os nossos padrões alimentares tradicionais. Chegamos ao ponto 4, o guia prático dos marcadores de ingredientes. Afinal, como aplicar isso no dia a dia e identificar um ultraprocessado lá na hora da compra? Como as embalagens obviamente não contam pra gente que o alimento foi extrudado ou passou por reações químicas extremas, os especialistas recomendam que a gente atue como detetives de rótulos, procurando por marcadores específicos. A presença de aditivos cosméticos ou de ingredientes não culinários é a prova viva de que aquele produto sofreu um processamento intenso. Para começar, os aditivos cosméticos são a verdadeira maquiagem alimentar.
A gente está falando de coisas como realçadores de sabor, corantes artificiais, espessantes, emulsificantes e aqueles adoçantes que não contêm açúcar. O papel principal deles não é nutrir, mas sim disfarçar propriedades sensoriais horríveis deixadas pelas máquinas na fábrica, ou então melhorar artificialmente a aparência e a textura para enganar os nossos sentidos. O segundo grupo de alerta são os ingredientes não culinários. E o teste aqui é bem simples e infalível. É uma substância que jamais seria encontrada em uma cozinha doméstica normal. Se parece pertencer muito mais a um laboratório químico, então é um marcador industrial. Coisas com nomes como xarope de milho com alto teor de frutose, proteínas isoladas ou óleos interesterificados. Passou o olho na lista e encontrou isso? Certeza que é um ultraprocessado. E, finalmente, o ponto 5, a isenção saudável e as nuances políticas. Quando a ciência precisa se transformar em regra e legislação, o cenário fica bem complexo. Isso levanta um debate muito crítico para as políticas públicas. Será que um alimento ultraprocessado poderia, em algum cenário, receber um passe livre ou ser isento de regulações mais duras? Os governos precisam de um jeito padronizado para lidar com produtos altamente processados que, de alguma forma, ainda atingem certas recomendações nutricionais. Para tentar responder a isso, um painel de especialistas propôs uma modificação muito rigorosa nas regras de isenção daquele selo de alimento saudável da FDA. O critério ficou assim: o produto precisa obrigatoriamente conter grupos alimentares adequados e reais, ter baixo nível de açúcar adicionado, de sódio e de gordura. Mas o grande detalhe crítico é: não pode conter nenhum adoçante não calórico. A presença de qualquer traço de adoçante artificial desqualifica o produto na hora, refletindo as novas e fortes preocupações médicas sobre o tema. Só que a realidade nas prateleiras é brutal. Quando a gente aplica essas regras tão estritas aos dados reais do mercado, as isenções viram verdadeiras agulhas num palheiro. Apenas 8% dos pães industriais embalados e míseros 3% dos cereais matinais prontos para o consumo conseguem ser classificados como ultraprocessados e ainda assim atingir os critérios para isenção saudável. Isso prova que as exceções são estatisticamente super raras. E chegamos ao fim da nossa análise com uma grande provocação. Sabendo agora que os alimentos ultraprocessados representam mais da metade de todas as calorias diárias que consumimos, como é que a sociedade vai conseguir equilibrar esse fascínio quase irresistível pela conveniência absoluta e pelo baixo custo com a urgência vital de cuidarmos da nossa saúde a longo prazo? É uma reflexão profunda que certamente vai moldar o futuro das nossas políticas alimentares e que nos convida a repensar com urgência o que estamos colocando dentro das nossas próprias despensas. Muito obrigado por acompanharem